Um relatório do Conselho Nacional de Justiça apresentado à Suprema Corte aponta fragilidades ao associar as saídas temporárias de presos ao aumento da criminalidade. O repórter André Anelli está de volta aqui ao Jornal Jovem Pan com os detalhes desse estudo e, segundo os magistrados, será preciso dispor de uma quantia bilionária para manter as pessoas presas. De quanto estamos falando, hein, André? É uma conta complexa, viu, Tiago? O CNJ afirmou que a realização de exames criminológicos para concessão da progressão de pena vai gerar custo de 6 bilhões de reais e vai triplicar o déficit de vagas nos presídios. De acordo com o Conselho, em 12 meses, 283 mil pessoas vão deixar de progredir regularmente, o que vai provocar esse custo anual bilionário aos cofres públicos. Ainda de acordo com o CNJ, o fim das saidinhas para evitar o aumento da criminalidade não encontra amparo de evidências. O Conselho diz que apenas 4% dos presos nas saidinhas não retornam às penitenciárias, fato que não traz qualquer consequência negativa à segurança pública. Na avaliação do colegiado, a redução das oportunidades de reconstrução e fortalecimento das relações familiares e comunitárias de pessoas em cumprimento de pena vai de encontro ao objetivo de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Relembrando que essas restrições para a saída de presos do regime semiaberto nas datas comemorativas foram aprovadas pelo Congresso Nacional, mas ao serem submetidas aqui à apreciação do Poder Executivo, acabaram sendo vetadas pelo presidente da República. Logo depois, o Congresso decidiu derrubar, então, esse veto presidencial. A lei, que estava vigente antes das mudanças, permitia que os presos que estavam no regime semiaberto, que já tinham cumprido 1/6 do total da pena e com bom comportamento, poderiam deixar o presídio por 5 dias para visitar a família em feriados ou para estudar fora ou ainda participar de atividades de ressocialização. Com a derrubada do veto presidencial, agora a nova regra estabelece que os detentos ficam impedidos de deixar as prisões em feriados e datas comemorativas, como, por exemplo, o Natal e o Dia das Mães, Dia dos Pais. Tiago. É isso, o levantamento do CNJ apresentado ao Supremo. Bom trabalho, André Anelli, de Brasília. Bom, Nelson Kobayashi, lado técnico dessa história, porque o Congresso Nacional teve esse entendimento, aí ficou aquela discussão sobre a derrubada do veto do presidente Lula, mas esse posicionamento do CNJ é uma conta que fecha, não fecha? É muito dinheiro se os presos não saírem? Bom, eu acho que nenhum tipo de política pública, em especial as políticas penitenciárias, não devem ser tomadas com base no quanto vai gastar mais, quanto vai gastar menos. A legislação penal, ela diz respeito às finalidades da pena e somente em relação a isso. A finalidade pedagógica, a finalidade de penalizar, de fato, de punir, a finalidade de tirar do convívio social aqueles que podem continuar cometendo crimes e, para além disso, é que estão as questões envolvendo as despesas, o orçamento, se vai gastar mais, se vai gastar menos. Porque se fosse pensar em gastos, em despesa, então a gente não teria nem sequer presídio. Se fosse pensar nisso, a gente sequer teria dinheiro do orçamento empenhado na construção, na manutenção, no pessoal em relação ao sistema carcerário. O fato é que a gente precisa começar a respeitar as decisões do Congresso Nacional. E lá no Congresso Nacional a gente vê esse debate acontecendo, infelizmente muito contaminado pela politização, as decisões da Justiça também nesse contexto. Eu acredito que o CNJ não deva se preocupar com as questões orçamentárias. A gente tem muito mais questões para o CNJ se preocupar em relação às questões carcerárias. A gente tem quase metade dos presos em regime de prisão preventiva, o que é uma banalização, um exemplo claro de banalização da prisão preventiva. A gente tem um número baixíssimo de carceragens para o número de presos, a gente tem uma superlotação, a gente tem mais de 300 mil mandados de prisão em aberto. São questões que eu acredito que seriam prioritárias em relação a esta preocupação com os valores. Dora, esse ponto que o Kobayashi traz é importante, interessante também. Talvez é uma forma, no caso da Justiça, interpelar o próprio Congresso Nacional, porque é uma decisão que o Congresso tomou, uma decisão discorde ou concorde, enfim, mas é uma decisão do Congresso Nacional, mas agora vem a discussão que parece que não termina, não é, Dora?
Não, e parece que é uma lei que não vai pegar. Isso é resultado de uma discussão toda torta, toda contaminada pelo debate ideológico. Eu chamo a atenção para um ponto desse relatório do CNJ, uma decisão tomada sem base em evidências, porque a discussão não foi feita de maneira objetiva. Esse é um dos pontos, esse é um dos assuntos aos quais o Congresso se dedicou no primeiro semestre para nada. Uma inutilidade, se fez ali um embate, se impôs uma derrota ao governo, se derrubou um veto, e daí? O que sobra de concreto para o que a gente tem de principal, que é o combate à criminalidade, que é a insegurança do público, de modo objetivo? Então, eu vejo que essa questão da saidinha, quando o CNJ aponta esse dado da falta de evidências, é isso, é resultado de uma lei que uns estados cumprem, outros não, ela não vai pegar, porque foi feita de maneira toda errada.